Oi, boa noite, tudo bem? Desculpa a demora, por um bom motivo, né? Estamos seguindo aqui com a 17ª edição da Tarrafa Literária, com muito prazer e alegria. E eu vou trazer aqui para o palco o queridíssimo amigo jornalista Gustavo Klein. Aplausos, mediador Gustavo Klein. Boa noite. Vou sentar para apresentar. Acho que eu nunca vi esse teatro tão lotado, que bom. Começamos muito bem o primeiro dia da Tarrafa Literária, né? Vou fazer a apresentação aqui dos dois escritores desta noite, que têm obras que ajudam a gente a entender o Brasil em que a gente vive. Vou começar pela Ana Virgínia Balussier, que é jornalista e escritora reconhecida por sua cobertura aprofundada sobre religião, política e direitos humanos. Formada em jornalismo e em ciências sociais, iniciou sua carreira cobrindo temas sociais e culturais antes de se especializar em análise religiosa. Atualmente atua como repórter especial na Folha de São Paulo e integra a equipe editorial da revista São Paulo, que é da Folha também. Seus trabalhos combinam investigação e narrativa sensível, abordando como a religião influencia a política, a economia e as relações sociais no Brasil contemporâneo. Publicou os livros O Púlpito, Fé, Poder e o Brasil dos Evangélicos e Talvez Ela Não Precise de Mim, Diários de uma Mãe em Quarentena, que mesclam análise crítica e experiências pessoais. Ana Virgínia, seja bem-vinda. O Michel Alcoforado está no hype, né? Para onde a gente olha ultimamente, a gente vê o Michel. Até do programa da Angélica ele participou de uma revelação de que um ator estava solteiro, né, Michel? O Michel é antropólogo, escritor e fundador da Consumoteca, consultoria voltada para o estudo do comportamento do consumidor brasileiro. Possui doutorado em antropologia social e 15 anos de carreira. Concentrou-se no estudo das elites brasileiras, investigando como consumo, status e cultura se entrelaçam no cotidiano. É autor do livro Coisa de Rico, que analisa hábitos e valores de grupos privilegiados do Brasil. Michel apresenta também o podcast Para Onde Vamos, transmitido pela Rádio CBN, onde discute tendências culturais, comportamentais e sociais. Além disso, produziu outros podcasts e colunas que exploram comportamento, consumo e cultura contemporânea. Michel, seja bem-vindo. Eu queria começar pedindo para a Virgínia falar o nome completo dela. Este é o momento em que Michel pensa, será que teremos uma continuidade do meu livro Coisa de Rico? Gente, eu vou falar uma coisa, eu tenho nome de rico e conta bancária de pobre, assim. Ana Virgínia Martins Sinclair Balussier, âncora da luz, o nosso tempo acabou, gente, é isso, não temos Boa noite mais. para todos. Queria começar, você acha que isso é um nome de rico? Coisa de Michel? rico, tá chancelado. Né? Foram pais loucos que colocaram todos os nomes da família, eu não sou quatrocentona, infelizmente. Queria que vocês dois começassem, começando pela Virgínia, falando um pouco dessa obra, da última obra, né, do Púlpito, e como que foi a história. Vocês dois têm histórias muito interessantes a respeito de como essa obra nasceu. Você estudou num colégio evangélico quando era criança, mas foi já como aqueles trabalhos que caem no colo dos focas nas redações, né, que você começou a se enveredar de fato pelo tema, né, Ana Virgínia? Exatamente. Primeiro, é muito legal estar aqui na Tarrafa, aqui em Santos. Bom, eu queria muito ouvir o Michel, na verdade, eu não posso ficar na plateia. Eu estudei num colégio metodista, na época em que a gente não falava muito sobre evangélico. Eu nem entendia o colégio como evangélico, todos os sinais estavam lá. Era um culto, eu participava dos cultos, mas era nos anos 90, no Rio de Janeiro, evangélico ainda não existia a modinha de falar dos evangélicos. Eu só não entendia por que raios eu não podia comer Maria Mole, dos sacos de Cosme e Damião, porque na minha escola era proibido. Os evangélicos não acreditam em santos, então não podia distribuir. E tudo bem, eu cresci com esse background, assim, até que em 2010,
eu estou na Folha de São Paulo, tinha acabado de sair do programa de treinamento e era o ano em que, talvez vocês lembrem, era a disputa entre José Serra e Dilma Rousseff, e o grande tema, pela primeira vez um tema eleitoral parrudo, era o aborto. E aí estava todo mundo querendo saber o que as igrejas estavam falando do aborto. E aí quem que você podia mandar para ir em dezenas de cultos e missas todos os dias para saber? Que ganhava menos. E a pessoa que ganhava menos na redação era eu, naquele momento, na editoria de política. E foi assim que eu enveredei pelo assunto. Eu acho que em um mês eu calculo ter ido em 50 cultos e algumas tantas missas, e eu percebi que lá, eu vou fazer vários trocadilhos, tinha muita riqueza de material, assim, lá tinha, e era um Brasil que a gente não estava vendo. Então, a minha missão inicial era saber se estavam falando sobre o aborto nas igrejas. Spoiler, muito pouco. De fato, tema político. A única vez que falaram abertamente de política naquele ano dos cultos que eu fui foi numa igreja universal. E a Igreja Universal, naquela época, aqueles twists do momento, ela era super coligada com o PT. O Edir Macedo, ele... Enfim, era um baião de dois com o PT na época, eles estavam apoiando. É um camarada que tem muitos traços fisiológicos nessa relação dele com o poder, né? E aí tinha o pastor que falou, muito sutilmente, porque a igreja não pode ter pregação aberta, né? Enfim, vocês têm que votar com sabedoria, de uma vez por todas, para o país não ir por serra abaixo. Foi a única coisa política naquela temporada. Michel fez uma pesquisa de 15 anos de laboratório para escrever esse livro. Conta como é que foi isso. Eu ouvi num podcast que você deu entrevista, você falou que teve até que emagrecer para conseguir entrar nesse mundo. Eu sigo conselhos, eles mandaram emagrecer, eu emagreci. Mas eu começo a pesquisa no momento que o Brasil dá certo, né? Eu morava no Canadá e a gente não tinha o acesso às plataformas digitais como a gente tem hoje, não tinha Zap, essa coisa. Eu me lembro que a primeira vez que me falaram que a pessoa não lia jornal, ela descobria as notícias pelo Facebook, foi justamente nesse momento, em 2010, e eu não conseguia entender como assim alguém lê notícia pelo Facebook. E aí eu sabia que o Brasil ia bem na economia, mas eu não tinha dimensão do que estava acontecendo aqui, né? Eu estou falando do governo, final do governo Lula, começo do governo Dilma, e eu vou a Miami e lá eu vejo um aeroporto tomado por gente vindo do Brasil, dos tipos mais comuns que se repetem até hoje, a grávida que decide que nada é melhor do que comprar em Miami para a roupa do filho, porque tem a Carlton, sei lá, e não sei o que mais, o fulano que vai para a Disney, a criança não sabe nem falar ainda, não vai lembrar nada daquele negócio, mas ele quer levar o filho para a Disney, aquela loucura toda, e eu vejo um casal na minha frente que não tinha... iam ficar 2 semanas lá e não tinham nem mala. E aí eu vejo um americano dizendo para mim que aquele casal era rico, que brasileiro era assim, era rico de verdade. E eu olho para eles e falo, para mim é uma classe média, michuruca dessas aí, que vai comprar camisa da Tommy, calça da Tommy, cueca da Tommy, igual você fez, né? Sapato da Tommy, a dólar R$2. E para os americanos eles eram ricos. E eu falei, caramba, o que é rico? Agora, quem é rico no Brasil, né? Através de quais parâmetros a gente questiona ou decide que alguém é rico? E eu falo, acho que eu tenho uma pesquisa antropológica, porque para os antropólogos, ao contrário do que para os sociólogos talvez seja algo importante, assim, a gente tem um defeito sério de formação, que a gente não tem uma metodologia muito clara, a pesquisa, ela vai seguindo, as suas vivências fazem parte da pesquisa, então os sociólogos são muito organizados quanto a método, os antropólogos não, vão só vivendo. E tem um outro ponto importante também, que não é bem a gente que escolhe o tema, é o tema que escolhe a gente, porque você precisa viver algo que é um dilema subjetivo, que vai falar, olha, esse tema aqui é um tema que me engoliu, e aí quando te engole, você segue. E foi assim que eu caí na pesquisa do livro. E como é que você conseguiu entrar nesse mundo? Como é que foi esse desafio do nada, já com essa intenção de pesquisa, né? Se aproximar dessas pessoas e fazer parte
desse grupo, do dia a dia deles, de repente? Então, esse talvez seja um outro problema também dos antropólogos, porque quando dá tudo errado na pesquisa antropológica, é um sinal de que ela está começando a dar certo. Porque todos os problemas que a gente vai enfrentando na entrada no campo, que é quando começa a pesquisa, eles são reveladores da maneira como esse outro que você quer pesquisar está te vendo. E eu começo a enfrentar uma série de negativas, né? Que são imposições claras que os ricos estavam colocando para mim para começar essa pesquisa. E o caminho que eu descubro ao longo da pesquisa, depois de inúmeros nãos e de uma estratégia para tentar entrar, primeiro eu queria que eles me recebessem, eles eram muito ocupados, aí eu descubro que a ocupação é muito central na diferença brasileira, quanto mais ocupado, mais importante você é. Depois eu sou recebido num cara e ele me deixa horas, não fala comigo, ele chega numa sala com uma série de sofás e eu não sei nem onde eu sento, e aquilo eu entendo que é revelador, porque para alguém que nasceu numa família de classe média, com um apartamento, sei lá, de 80 metros quadrados, 70 metros quadrados, que o sofá está colado na televisão, se você estica o pé, você cola o pé na televisão, ter vários sofás, isso não é normal e a gente não sabe lidar com isso, e eu entendo também o jogo. Depois eu e Ana sabe bem disso, no Rio é bem comum esse name dropping, né? Então fulano começa a chamar todo mundo pelo primeiro nome ou pelo apelido, e eu descubro isso até a hora que eu percebo que eu tinha dois caminhos para participar do mundo dos ricos. Ou eu ficava rico, que era impossível, ou eu dava um jeito de trabalhar para um rico. E aí tinham dois caminhos para trabalhar. Ou você virava empregado, ou você virava algo que os ricos amam, que são os especialistas, que é gente que diz para eles, olha, fique tranquilo, você é rico. E as empregadas, os cerimonialistas, os estilistas, os stylists, a Constança Pascolato, a Fátima Scarpa, essa gente toda deixa rico tranquilo, porque diz, fica tranquilo, isso que você está fazendo é rico. E aí eu viro um antropólogo do luxo, ou de luxo, né? Alguns preferem que eu diga que é um antropólogo de luxo, que é esse cara que vai dizer... Personagem que você criou. Que é um personagem que eu invento para dizer, olha, eu sei o que rico faz para ser rico, então, por favor, me recebam entre vocês. E eles me recebem. Perfeito. Ana, eu tive uma quebra de paradigma, de expectativa, começando a ler o teu livro, porque você narra ali aquele teu começo na escola, né, a relação com a religião na escola, e eu talvez esperasse que você adotasse um tom mais crítico, e você, desde o começo ali, não cria um preconceito, você tenta enxergá-los sem um background, sem deixar que essa tua vivência te direcionasse. Eu não sou evangélica, né? Eu não sei nem se tem, eu não consigo ver a plateia. Tem algum evangélico aqui? Eu consegui ver uma pessoa, duas, assim, isso é sempre muito sintomático. Eu acho importante a gente pensar sobre isso, assim, como geralmente nessas bolhas, assim, uma coisa mais intelectual, tem muito pouco evangélico, algo que a gente tem que pensar junto eventualmente. Eu vi na mesa anterior mesmo do Bruno e da Dani, assim, falando, eu tenho muita dificuldade de julgar o outro. Eu acho que isso, até como jornalista, é fundamental para você ter esse acesso, para você ter esse olhar não enviesado. Eu confesso que, quando eu comecei, algumas matérias eu sentia que eu fazia com um sorriso de abóbora de Halloween, sabe? Assim, do tipo, aqui que eu vou zoar, aqui que eu vou tirar um sarro. E é uma postura que agora eu evito. Eu acho que quando você já entra com o personagem para rir dele, você já peca. E aqui eu vou me dar... eu disse assim... É claro que a gente sabe que uma objetividade pura é impossível no nosso ofício. A gente está entrando com todos os nossos filtros. Eu não sou evangélica, eu sou uma mulher loura, de classe média, do Rio de Janeiro, que tem 7 nomes e nenhuma herança, não superei essa parte ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu vou lembrar do Martin Barrow, que ele é o cara do Spotlight, que ele era o editor na época do filme que ganhou o Oscar, que desveredou todo o negócio da Igreja Católica com assédios, e também foi o editor executivo do Washington Post. Ele fez um artigo para a ilustríssima Caderno da Folha de São Paulo, falando, olha, nós queremos médicos e juízes objetivos. Por que não jornalistas também? Então, eu acho que é uma ferramenta que a gente vai falando assim, todo mundo sabe, assim, quem é jornalista sabe, objetividade não existe. Tranquilo, beleza.
Espero que ninguém que cometa um crime não precise ir para o júri jamais, mas quando você vai ser julgado, você não espera que o juiz fale para você, então, pela minha formação pessoal, eu odeio gente loura, eu odeio gente chamada Ana, então, eu vou ter que dar uma pena maior para você, desculpa. Você não quer ser atendido por um médico que fala, cara, eu não vou com a cara de corintiano. Você espera que ele crie ferramentas possíveis para ser o mais isento possível. Eu acho que, como jornalista, também é meu papel. Fora isso, todo esse aspecto, enfim, mais técnico da profissão, da empatia, rolava uma coisa que é, qual que é o nosso papel como, de alguma forma, essa elite intelectual para formar opiniões, escrevendo no maior jornal do país, de julgar uma religião que é a religião hoje da massa. A única religião, assim, hoje o evangelho, que é basicamente um retrato do Brasil, porque tem uma maioria de mulheres negras de classe baixa. Você querer falhar e entender esse Brasil vindo com todo o seu preconceito, classismo em grande parte, é classismo, é algo que não me descia. Você falou que quando você começou aquela pesquisa lá, ainda como foca, você não ouviu, apenas uma vez você ouviu falar de política. Da cobertura de lá para cá, em que momento que isso começou a ficar, em que o Malafaia apareceu, dando opinião, enfim, em que momento que a igreja começou a se politizar mais? Eu tenho uma filha de 1 ano de idade que gosta de brincar de cadê achou, e eu ouvindo agora parece que é o Malafaia, cadê achou? E de repente apareceu o Malafaia na política, assim. Não, na verdade, esses líderes, eles sempre estavam lá, mas é uma coisa importante de falar. A gente tem uma impressão, pelo que a gente vê nas matérias, nas redes sociais, é uma arena, é um negócio UFC aquilo. No cotidiano das igrejas, isso não está sendo discutido. Não, claro, na época eleitoral os ânimos ficam mais aflorados, mas não é o que você vê na prática. Mesmo num culto ordinário, do dia a dia da igreja do Malafaia, que é um orador brilhante, assim, o cara domina muito aquilo. Não é essa a preocupação. Eu não sei se alguém sabe quem que é o canal mais visto do YouTube no Brasil hoje. Condizila, funk não tem nada a ver com evangélico, mas o segundo canal mais popular é de um camarada chamado o bispo Bruno Leonardo, que, eu nem conhecia o cara direito, mas é um cara que todas as mensagens dele são sobre, e eventualmente a gente vai fazer esse crossover de assuntos aqui, prosperidade, sobre questões que importam para o dia a dia. É um divórcio que você não superou, é uma doença na família, e é isso que as pessoas querem saber. Dito isso, essa questão mais dessa voltagem política, eu acho que ela vai crescendo, claro. Se você pega o Lula em 2012, você tem o Malafaia de bigodinho na campanha eleitoral dele. Está lá. Mesmo nos anos 89, se você pegar para propaganda política, tem o Fernando Collor, aliás, o Malafaia apoiou o Brizola e depois o Lula em 89, isso é interessantíssimo falar. Mas está lá o Collor com uma camisa, o Edir Macedo, perdão, com uma camisa com o nome do Collor, cantando uma musiquinha que era o diabo na corda bamba, o diabo era o Lula, vamos colorir, que era uma alusão ao Collor, obviamente. Sempre esteve, mas é em 2018 que se explode. Com a aliança, até então era um pouco dividida essa bola, né? Que líder apoiava quem, a maioria era um pouco mais conservadora, sempre com muito fisiológico, mas em 2018 o Bolsonaro, que não é evangélico, consegue ser esse candidato pan-cristão. Estou plagiando aqui o Paul Freston, que é um sociólogo brilhante da religião, que ele usa essa denominação para esse candidato que consegue pegar o ônus, que ele descarta o ônus de ser evangélico, que ainda é uma religião mal vista por parte da população brasileira, com desconfiança, mas ele pega o bônus dessa identidade, que é angariar toda a simpatia, né, dessa ala muito mais engajada politicamente do que outras religiões brasileiras. Me pediram para falar logo no começo e eu esqueci, mas há pessoas com papeizinhos aí nos corredores para vocês fazerem perguntas e na segunda parte aqui do papo a gente fazer as perguntas de vocês aqui para os nossos convidados. Você falou de ricos que precisam ter essa afirmação, ter essa confirmação de fora de que são ricos. Ao mesmo tempo, você fala no livro que a maior parte deles
não se acha rico. Ricos são os outros, né? Como é que é isso? Como é que funciona esse mecanismo? Essa é a grande loucura da sociedade brasileira, né? Porque a falta de marcadores claros de percepção, né, ou de construção de quem é rico no Brasil, dá em grandes loucuras, que é o João Moreira Salles e no Bial, dizer que é classe média, o Ike Batista e na Rede TV, dizer que também era classe média quando era o homem mais rico do Brasil. A Luísa Trajano se sentiu ofendida no Roda Viva quando a Monique Evelyn pergunta para ela, como é que é esse negócio de ser a mulher mais rica do Brasil? E ela levanta a mão e fala, e eu fiquei muito ofendido, respeito a Forbes, mas não respeito esse ranking, né? O que é uma loucura. E isso está muito atrelado à maneira como a gente constrói percepção de riqueza no Brasil, né? O que eu defendo na minha pesquisa é que há 3 elementos que são decisivos na percepção, na construção ou na autopercepção de que a gente é rico. O primeiro ponto é que, usualmente no Brasil, a gente construiu uma ideia de que rico é aquele que vive com mais do que precisa. E todo mundo, quando olha a própria vida, olha para a vida achando que vive com o que precisa, apesar de ter consciência do privilégio. Qualquer pessoa aqui dentro dessa sala, quando vai falar sobre qualquer assunto, a conta d'água, a conta de luz, a escola do teu filho, fala, eu sei que eu sou um privilegiado. A gente, o bilionário brasileiro, sabe. Só que quando a gente olha para a nossa vida, a gente tem certeza que não teria como viver outra vida. E aí eu cito um exemplo claro, que ontem mesmo estava vendo essa conversa entre os executivos de uma grande empresa em São Paulo, todos falando dos seus carros importados, blindados, que devem ter custado, sei lá, 800 mil reais, todo o pacote. E eu olho para aquilo, que nem CNH tenho mais, e falo, gente, que loucura, essa gente está gastando 800 mil reais para andar de um canto a outro, sendo que tem táxi, aplicativo, o que for. E eu olho, eles são ricos. E eles falam para mim, como é que eu andaria em São Paulo sem um blindado? E eu que ando de táxi, e como sou das camadas médias, me vejo assim, obviamente, né? E tenho uma vida muito corrida, não ando de transporte público em São Paulo, porque a minha agenda não cabe, que eu me desloque de um canto a outro tomando transporte público, acho eu. E aí eu digo, como é que eu viveria outra vida com essa vida que eu levo se não fosse o corredor que me leva de um canto a outro? E a moça que trabalha lá em casa olha para mim e fala, ele é rico porque ele só anda de táxi, não anda de ônibus. Mas eu vejo que não tem um outro caminho. Agora, então isso já começa a bagunçar a percepção. Mas tem um outro elemento decisivo, que é a boa parte da riqueza no Brasil, ou a da percepção de riqueza se dá sobre as coisas de rico, que são esses hábitos, objetos, formas de comportamento que a gente se vale para poder acessar pedaços da vida social que são exclusivos e restritos aos ricos. Só que qual é o problema? Quando a coisa de rico que você compra para poder acessar esses lugares funciona, você automaticamente vira o pobre do ambiente que você está fazendo parte. Então, todo mundo aqui viveu isso, né? Você compra, sei lá, um relógio achando que vai chegar no lugar e todo mundo vai dizer, ficou rico. Você compra aquele relógio, na primeira semana você descobre que tem um relógio mais caro que o seu. E aí você fala, caramba, eu gosto de pensar nisso no apartamento também, né? Eu tenho uma amiga que mora num apartamento, ela morava num apartamento no Genópolis, sei lá, de 100 metros quadrados, e quando ela mudou para o Genópolis, ela é jornalista, ela sonhava em morar nesse Genópolis, e aí ela falou, agora dei certo. Na primeira semana ela descobriu que ela era pobre da Avenida Genópolis, porque na frente dela tem o Prudência, de 600 metros quadrados. E aí ela mudou há pouco tempo para um apartamento daqueles que o elevador sai na sala, no Higienópolis, 400 metros quadrados. E aí ela fala, eu achei que ela ficou rica, eu sento na sala dela e conto a quantidade de passos que ela dá até a cozinha. Eu falo, caramba, como é caro beber água aqui, né? Porque olha, o gasto calórico altíssimo. E ela chega lá no prédio dela, ela tem toda a razão. Ela que achava que tinha se dado bem na vida porque comprou aquele apartamento por andar, ela olha para o fulano da cobertura e ela diz, eu sou a pobre do prédio, e ela é mesmo. Então toda vez que algo funciona, você automaticamente vira o pobre do seu círculo. Então esse modelo de sociedade onde a gente acha que tem o que precisa, e todo mundo acha que tem o que precisa, e quando você compra algo que você não precisa, você automaticamente descobre tudo aquilo que você precisava mais para ser alguém que você quer ser, gera essa bagunça, que faz com que, apesar do dinheiro,
de um monte de dinheiro, a gente não consiga dizer quem a gente é. Então, isso é a grande chaga da sociedade brasileira. Porque o imposto dos super ricos passou na Câmara, mas está aí atravancado para ir para o Senado, né? E não passa. Porque o fulano, eu ainda converso com muita gente rica, e eles são todos a favor da taxação dos ricos. Todos. O fulano senta na sala comigo e fala, eu sou a favor da taxação dos ricos, Michel. Porque ele não se acha Michel. rico, né? Eu falo, que bom. Ele fala, mas taxar a gente que ganha mais de 1 milhão por ano não dá, né? Eu estou no financiamento, não dá, né, Michel? E eu falo, vai taxar quem? Quem ganha mais de 3. E eu sento com o de 3, ele fala, não dá, né? E o Lehman, né? Tem que taxar o Lehman, né? E o Lehman olha para ele e fala assim, não dá, gente, né? À toa que a Americanas estava aí, né? Fugiram de imposto. Então... não dá. O curioso é que quem ganha bem menos de 1 milhão, eu vejo muito nas igrejas evangélicas, falam, não vai, porque vai me taxar porque eu sou rico. Mas, aí o cara que é classe média acha que vai ser taxado. Mas, e o rico Ana, acha esse que é um não. outro negócio que é maravilhoso no Brasil também, que tem tudo a ver com a tua pesquisa, por isso que a teologia da prosperidade deu tão certo aqui. A gente tem certeza que algo vai acontecer e a gente vai virar pelo menos o nosso rico de estimação, que é esse rico próximo, né? Que na sociedade brasileira você é treinado desde pequeno a olhar na tua casa, para a tua família, e tua mãe fala, aquele ali é o tio rico, né? E o tio rico é aquele que mora num lugar melhor, come melhor, o filho estuda numa escola melhor, eles se vestem melhor. A gente não está preocupado, ninguém acha que vai virar o Lehman, mas a gente tem certeza que algo vai acontecer e você vai virar esse rico próximo que você tem, que é o seu rico de estimação. E você acha que esse rico vai ser taxado. Então o cara que é gerente na firma, ele descobre que o diretor vai ser taxado, ele começa a ser contra o imposto. Porque ele tem certeza que em algum momento ele vai virar diretor. E aí ele vai ser taxado também. Então o Brasil vive nesse drama, que é essa lógica onde ninguém é o alvo do imposto, e ao mesmo tempo todo mundo é a favor do imposto. Ninguém é racista, né? Mas ao mesmo tempo todo mundo tem certeza de que a sociedade é racista. Ninguém é, né, a favor da desigualdade, mas todo mundo sabe que esse país é desigual. A gente está encalacrado nesse enigma que faz as coisas continuarem como estão, né? Ana, você falou assim, as bolhas intelectuais que não tem geralmente muito evangélico. No mundo dos ricos, isso vem mudando nos últimos anos, né? Você tem cada vez mais celebridades que se declaram evangélicas. Como é que está mudando esse mundo? E isso tem a ver não tem a ver com a teologia do sucesso. Como é que você vê isso daí? A resposta curta é, todo fenômeno social, ele acaba eventualmente escalando as camadas sociais todas e vai contaminando, mas a mentalidade da riqueza, ela deixa para falar da teologia da prosperidade, né? Bom, tá lá na Bíblia, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, esse era o evangélico old school. O cara que pensava, a minha riqueza está no reino dos céus, então era uma vida ascética, de poucas posses, porque ele tinha que enriquecer, assim, a riqueza era espiritual. A teologia da prosperidade fala, não, cara, coisa de rico primitivo que era. Qual que é o discurso? Salomão, o rei Salomão, Abraão, esses eram os João Moreira Salles da época, que tinham tonelada de ouro. Então, por que eu não vou me espelhar nessas figuras bíblicas? Isso é o discurso oficial. Então, eu acho que você espelha muito na teologia da prosperidade, que é essa ideia de que você tem que adiantar para o aqui e o agora, essa riqueza, porque isso vai agradar a Deus, desde que você siga os valores bíblicos, é claro. Então, ela inclusive está sofrendo uma metamorfose, que é a teologia da prosperidade com sapatênis e a teologia do coaching. A teologia do coaching que vai unir essa ideia de você tem que treinar, você tem que ser treinado para o êxito financeiro, para o sucesso. Então, assim, acho que a resposta social é simples, assim, é uma coisa que vai contaminando, mas tem algo... Pablo Marçal, do mindset, que tem uma coisa que, olha, esse é um discurso que encaixa com o que eu quero ser,
Com o quê? Com o rico que eu quero ser. E é muito cansativo alguém chegar e falar, não, tu tem que ser pobre porque Deus só quer pobre no reino do céu. Não, eu quero ser rico. Então, e aí o evangélico tem muito isso. A fé evangélica, isso desde a Reforma Protestante, ela é muito darwinista num certo ponto, que é uma capacidade de adaptação, de evolução muito rápida, muito ligeira. Eu até cito no livro, assim, que essa customização da fé que você precisa, a Igreja Católica, não, cara. A Igreja Católica é uma coisa milenar, é um transatlântico que demora muito tempo para se mexer. É sólido, está lá. A Igreja Evangélica é uma lanchinha, um jet ski que está lá zigue-zagueando por todos os mares à vontade. A ponto de... Você quer uma igreja que fale que ser rico é maneiro? Você vai ter. Você quer ter uma igreja para fãs de heavy metal? Crash Church, ela existe. Você quer ter uma igreja... Eu gosto de usar esse exemplo porque parece stand-up comedy. Eu sempre cito para... Enfim, que é uma piada maravilhosa. Não é minha, é da igreja. Igreja que vai ter culto para pet... Você vai ter... E a piada é que quem prega lá é um pastor alemão. É muito bom. É muito bom. Então, eu acho que tem essa capacidade de entregar para o consumidor, e é uma lógica neoliberal, né? Você está entregando o que o consumidor quer, porque o fiel vira um consumidor. Você está lá para quase um self-service da fé, para ter o que você quer. E está bem nessa onda mesmo de você escolher uma igreja que atenda às suas necessidades, né? Ao invés de você ter que se adaptar a Igreja Católica, você tinha que rezar a cartilha, sem trocadilhos e tal. Acho que na Igreja Evangélica, eles têm esse cardápio porque você não está com uma relação verticalizada, de, olha, existe o Papa, existe os bispos, então eles mandam e você obedece, não é siga o mestre. As igrejas evangélicas é uma coisa muito mais horizontalizada. Qualquer pessoa aqui pode sair inspirada pela minha pregação e abrir sua igreja evangélica. É uma coisa mais democratizada também, num certo ponto, né? E você não tem nem... por isso que você vê arrebatando, assim, numa periferia qualquer você vai numa aldeia indígena, nos confins amazônicos, e você geralmente, assim, você pode encontrar 3 coisas. Um postinho de saúde, uma escolinha e uma igreja evangélica falada na língua indígena em questão. Aí, quando você lembra que até os anos 60, a Igreja Católica rezava missa em latim de costas para o público, você pensa, cara, o que tem um poder de atração maior? E eu acho que, respondendo a pergunta original, é um pouco isso. Eu acho que você tem... um modus operandi também que casa com que parte da igreja, não são todas as igrejas, tem muita igreja que ainda vai pregar de uma forma diferente, mas que é isso, olha, enriquecer é bom. E está lá, assim, o empreendedorismo, não à toa que muito evangélico, isso casa muito com o discurso empreendedor, que também é uma chave para entender o Brasil. Depois eu vou falar sobre isso. Eu fiquei viciada em Pablo Marçal em 2024, porque ele diz muito, inclusive, ele implode a lógica da própria igreja evangélica, que é, em última instância, nem o pastor e a igreja são necessários, porque a riqueza está em você. Aí que tem um discurso brilhante, subam os violinos se eu estiver falando muito, por favor. Mas tem um discurso do Pablo Marçal que é falando que perto dele o rei Salomão era um neném, e aí inicialmente choca, pensando, quem que é esse cara, que heresia é essa? De falar, mas o discurso dele, quando você vai tentar entender como ele conecta com toda essa juventude que, venerava, desculpa, palavrão, não pode, mas que venerava o Pablo Marçal, aí ele, na verdade, o que ele fala é, olha, por que o rei Salomão era um neném perto de mim? Porque ele era um cara muito rico, mas ele tinha um monte de diamante, não conseguia ter uma... Eu sou apaixonada pela minha própria mulher. Ele é um cara que acabou se perdendo em várias coisas, eu sou um cara fiel aqui. O que ele quer dizer com esse discurso? De novo, o rei Salomão é o cara mais rico da Bíblia. Se eu não me engano, 25 toneladas de ouro e tal. Ele fala, qualquer um de nós pode ser o rei Salomão. Qualquer um de vocês carrega o potencial de ser o cara mais rico. Cara, esse discurso é de arrepiar para uma galera que nasceu na periferia e fala, cara, eu quero ser o rei Salomão. Então, é isso, é pela chave bíblica que você entende muito desse discurso empreendedor. Michel, como é que a tua vida mudou
a partir desse momento em que você começou a ser o antropólogo do luxo. Financeiramente, inclusive, como é que você custeava essa vida ao lado dos seus novos amigos? Então, a minha vida mudou, mas eu brinco que a vida de qualquer pesquisador, sobretudo de antropólogos, muda depois que fazem trabalho de campo, porque a gente precisa de um envolvimento subjetivo tão grande que ninguém sai de uma pesquisa do mesmo modo que entrou. Do mesmo modo que Ana sabe bem que no jornalismo deve ser parecido. E no meu caso, mudou de formas práticas. O primeiro ponto que eu brinco no livro e brinco na vida, que o champanhe ou o espumante que eu gosto de beber não cabe no meu bolso até hoje. E eu saí da pesquisa com esse drama, né? Porque eu continuo bebendo mais barato, mas o que eu gosto mesmo tem que alguém me oferecer para eu poder beber. Descobriu a qualidade. Mas de forma prática, a pesquisa ela foi se encontrando seus próprios caminhos, tá? Primeiro, eu não precisava da bolsa, eu tive bolsa do CNPq, não precisava da bolsa para viver, porque eu trabalhava, e eu investi todo o dinheiro da bolsa da pesquisa, que não era nada demais, era em torno de R$2.000, se eu não me engano, por mês. Mas ao longo da pesquisa, no começo, os ricos começaram a achar que era coisa de rico saber de antropologia. Era o tempo que a Casa do Saber tinha seus filósofos e psicanalistas preferidos, e eles acharam que era mais chique ainda ter um antropólogo, porque não tinha na Casa do Saber. E eles me contrataram para fazer um curso de leitura com ricos, sobre Levi-Strauss e outras coisas mais, e era a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, porque eles não liam, só eu lia, mas eles comentavam muito, e eu tinha que fingir que eles tinham lido, porque eu precisava do dinheirinho, óbvio, né? E esse dinheirinho não era pouco, eu ganhava por aula a mesma coisa que eu ganhava da bolsa no mês. Então, e eu não precisava desse dinheiro para viver, e eu investi esse dinheiro na pesquisa. E assim a pesquisa foi indo, né? Agora, esse é um negócio interessante também, porque Bianca Tavolari, que é professora da GV, gênia, me falou um negócio que eu nem tinha percebido, né? Que o livro ele trata também de uma formação minha, que eu falo disso no livro, mas eu não tinha essa dimensão que Bianca me mostrou, que eu vou me colocando nas mesmas encruzilhadas que alguém que ganha dinheiro precisa se colocar para continuar ganhando dinheiro. Então eu mudo o corpo, né? Porque eu engordo ao longo da pesquisa, porque eu não sabia do segredo dos ricos. Porque quando eu dou um jantar na minha casa para você, eu vou contratar o melhor chefe de Santos, mas você, sabendo que eu estou te contratando, que eu estou contratando o melhor chefe de Santos para te oferecer um jantar, você vai se sentir muito honrado, mas você vai se negar a comer a comida do melhor chefe de Santos, porque você precisa me comunicar que você pode pagar pelo melhor chefe de Santos também, né? Então, eu te ofereço a melhor comida, você nega a melhor comida, eu te ofereço o melhor vinho, você nega o melhor vinho. Então, o rico não come nem bebe na casa de ninguém. Eu, como não era, comi e bebia, né? Eu não ia negar, sei lá, né? A chefe Vivi cozinhando, eu não vou comer, não tinha... E aí engordei. Até que um rico disse para mim, né, que com aquela circunferência que eu estava, eu não ia conseguir nada. E aí eu emagreço. Emagreço 40 quilos num centro de dieta, onde é muito importante porque eu convivo ali com os nomes do PIB, né? Estavam todos lá fazendo dietas, porque rico não pode ser gordo, porque a performance do corpo, né? O corpo é o principal atributo no Brasil e na França, e nos Estados Unidos também. O principal atributo de distinção, e as batalhas se dão em torno do corpo. Porque um corpo gordo é um corpo de alguém que se deixou levar pelos prazeres da vida. E o rico é aquele que racionaliza tudo, a todo momento. Então eu mudou a minha vida, mudou a forma como profissionalmente, mudou os meus gostos, mudou a minha percepção de futuro, mudou a minha percepção do que era salário, porque aquilo que eu achava que era salário, eles vão me contando que era esmola para eles. Mudou tudo. E eu saio dessa pesquisa carregando boa parte das minhas experiências dentro de mim, do mesmo modo que os meus colegas que fizeram pesquisa com populações indígenas carregam, outros que fizeram com sociedades, grupos quilombolas, outros que fizeram com sociedades na África, saíram com outros movimentos. Eu também saio carregando boa parte desse gosto, né? Mas um pouco também muito consciente desse personagem. Eu entendo disso muito bem, assim, rápido.
Ao ponto de eu saber que tinha roupa do Michel Alcoforado, antropólogo do luxo, tinha o jeito de falar do Michel Alcoforado, antropólogo do luxo, que era muito distinto de mim. Eles falavam uma coisa, eu vou te devolver já, eles falavam uma coisa que eu adorava, ele dizia assim: Michel, você está sempre com um relógio X, joia, não sei lá o quê, porque eu tive que comprar, né? E eles falavam assim: a gente faz o contrário, né? Em São Paulo a gente não usa nada, a gente quando viaja que usa. E eu dizia: eu quando viajo tiro tudo, porque eu não preciso nada disso, né? Eu não sou isso aqui, né? Eles diziam: não, a gente se monta fora. Então isso foi marcando, né? Uma relação diferente mesmo comigo, minha, com o mundo e com a vida. Perfeito. Só uma coisa, Michel, você tem que vir para o campo religioso, porque tem a piada na Igreja Católica de que o corpo é tipo um templo católico, cheio de pão, culpa e vinho. Então é melhor, é menos cruel. Ana, como é que é a cobertura de religião ao longo desses anos? Quem cobre política tem as fontes, né, as informações de cotia. Como é que você faz essa cobertura? Como é que é feita essa análise? Você tem informantes também? E ao mesmo tempo, como é que você acompanha essa relação das religiões com a política nos últimos anos? A gente tem aí o factual de ontem, né, da formação da bancada cristã no Congresso, que é uma união da bancada evangélica com a bancada católica. Isso, a bancada católica ficou um pouco enciumada e falou também quer aparecer e tal. É curioso isso sobre a bancada católica e a bancada evangélica, que agora tem essa cooperação de fato, porque no começo, a primeira vez que o Lula foi alvo da fake news de que ele fecharia igrejas evangélicas foi nos anos 80. Por quê? Porque a ideia na época não é porque ele era inimigo dos cristãos, mas porque ele era tão amigo da Igreja Católica que a Igreja Católica não queria os evangélicos por perto. Foi evoluindo para o Lula virou o inimigo das igrejas cristãs como um todo. Mas agora você, de fato, tem essa cooperação. Primeiro eu vou falar sobre a parte, rapidamente, sobre fontes e tal. É engraçado, porque eu tenho todo o acervo de figurinhas, por exemplo, do Silas Malafaia. Então, enfim, eu tenho alguns contatos, assim, eu sempre acreditei, é curioso, porque sempre foi uma coisa assim, eu sou muito cobrada, sobretudo por um pessoal mais secular, mais progressista, evangélico também, de por que você dá espaço, por que você fala com esses grandes líderes? Porque são eles que falam com as massas. Algumas pessoas aqui talvez conheçam, assim, se tiver uma formação mais progressista, mas por que você não fala com eles? Porque os líderes evangélicos progressistas não refletem em nada no dia a dia da igreja. Sim, é ínfimo, assim. Então não é pastor Henrique Vieira. O Henrique Vieira, ele é um pastor que eu tenho certeza absoluta. Todas as minhas amigas que não são evangélicas amam o Henrique Vieira. Eu conheço o Henrique Vieira, já o entrevistei várias vezes, mas o fato dele conectar tanto com não evangélicos progressistas talvez diga alguma coisa. Até fala assim, é o pastor que vai frequentar os encontros da Paula Lavigne, e não tem nenhum problema nisso. Só que ele não tem influência na igreja evangélica. E eu, com um disclaimer rápido, eu trabalhei no filme da Petra, eu faço as entrevistas todas com o Silas Malafaia, e eu lembro que ela foi um alvo de críticas de você deu muito espaço para o Malafaia. Aí veio uma operação da Polícia Federal provando que, de fato, o Malafaia atuava como uma espécie de Rasputin do Bolsonaro. Ou seja, eu preciso conversar com quem um presidente da República está ouvindo, ou com quem idealiza uma Marcha para Jesus, que é o apóstolo Estevão Hernandes, que está lá organizando o maior evento, e também com o pastor lá da igrejinha de 10 pessoas, 10 fiéis, em Paraisópolis, em São Paulo. Então, eu acho que para mim e também com um cara progressista, porque tem uma formação lá, de opinião pública, que vai estar lá tentando escutar todo mundo. Agora, sobre a cobertura política, é uma coisa curiosa, porque por muito tempo cobrir evangélicos era sinônimo de caderno policial ou caderno político. Caderno policial porque era o pastor, aquela ideia do pastor que vai lá roubar o dinheiro do pobre coitado, do fiel.
até preconceituoso, porque você pressupõe que o fiel não tem nenhuma autonomia para decidir o que é melhor por ele. É óbvio que abusos também acontecem, isso tem que ser investigado sempre. Mas, ou também pela editoria política, que é esse botão do pânico, né? Do tipo, corram para as montanhas, os evangélicos estão aí, como se não fosse um reflexo da sociedade, que tem que ser, enfim, escutado, estudado, investigado, e aceito também, assim, de novo, abusos têm sempre que ser investigados, mas partir do princípio de que porque evangélico é ruim, é algo nocivo que não nos levará a nenhum lugar. Inclusive, uma provocação rápida, é muito comum as pessoas falarem do neopentecostal aplicando de forma errada. Neopentecostal raramente vai ser, o Silas de Malafaia, por exemplo, não é neopentecostal. Neopentecostal é uma ferramenta que partiu da ciência social e que, se você chega numa igreja e pergunta o que você é, a pessoa vai falar, eu sou evangélico, eu sou crente, eu sou pentecostal, eu sou renovado, eu sou o que quiser, não vai falar que é neopentecostal. Isso quem fala são os de fora, quem é de fora da igreja. E por muito tempo, por exemplo, você só pegar o acervo dos jornais, falava, o bispo evangélico, o bispo vinha entre aspas, e não era da igreja, era da seita evangélica, era uma desqualificação automática disso, como se aquela fé fosse sinônimo de algo impuro. E aí você pega para o noticiário mais recente, e você vê, por exemplo, Michele Bolsonaro comemorando a posse de a sabatina do André Mendonça, aprovado para virar o primeiro ministro terrivelmente cristão do Supremo Tribunal Federal. É legítimo você questionar essa promiscuidade entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário? É legítimo. Agora, o que a galera criticou? Michele Bolsonaro falando em línguas. Que coisa de doido. Isso é falso. Falar em línguas é um dom muito comum na igreja pentecostal, atribuída a uma manifestação do Espírito Santo. Aí você pode se perguntar, será que essa mesma pessoa vai num terreiro de candomblé, de umbanda, e fala a mesma coisa? Que aquilo lá é falso? Que esse cara rodopiando e jogando pipoca para cima? É óbvio que não. Um outro exemplo é Damares Alves, que poderia ter sido criticada por um monte de coisa, mas foi quando ela chegou e contou a história de quando ela era uma criança e foi abusada repetidas vezes por um pastor, e aí ela conta que ela pensou em se suicidar, criança, e desistiu, porque viu Jesus no pé da goiabeira, e isso virou marchinha de carnaval no Rio de Janeiro, zombando da fé. Mais uma vez, é um exercício que eu peço que façamos. Critique ela pelo que ela deu, pelo que você acha que ela deva ser criticada. Ela vai dar vários motivos para isso. Agora, já a partir do pressuposto de que aquela fé é ilegítima e alvo de zombaria, você vai notando que é onde a gente falha em entender o Brasil e já entra com o pé do preconceito na porta. Viu, Bruno? Aplausos. Vai virar piada para quem estava na mesa anterior, desculpa. O rico brasileiro é diferente do rico dos outros países, Michel? Porque a gente não tem como construir percepção, oposição social sem levar em consideração o arranjo sociocultural que está dado. Então, a batalha para a construção da percepção de riqueza no Brasil é diferente de outros lugares. Eu parto do pressuposto, brincando que dinheiro é tal como falo para a percepção de gênero, assim, Eu faço essa brincadeira no livro, essa alusão, sobretudo aos trabalhos da Preciado e da Butler, dizendo que, olha, o fato de você ter um órgão sexual masculino ou feminino é um passo para a tua percepção, pode ser um passo para a tua posição de gênero na sociedade, mas você precisa trabalhar duramente para convencer os outros que você é aquilo. E esse duramente trabalhado, quando a gente está pensando em dinheiro, está pensando em riqueza, varia de sociedade para sociedade, Nos Estados Unidos, muito fortemente, dinheiro em si é um determinante fundamental na percepção de dinheiro, de riqueza. As pessoas falam com toda clareza, comemoram que a Forbes colocou elas entre os mais ricos, o quanto você é benquisto pela sociedade, então a percepção de prestígio é fundamental.
e também essa coisa do self-made man, que você construiu para inventar o que você é, né? Porque ao contrário da França. Na França, o Michel Panson e a Monique Panson, que são dois sociólogos que fizeram muita pesquisa com as elites de lá, falam que, apesar da Revolução Francesa, os caras ainda continuam acreditando em nobres, né, em nobreza. Não é à toa que tem uma lei na França que proíbe gente que tem origem nobre ostentar título de nobreza. É uma multa que é aplicada ainda hoje, quando fulano tenta dar uma de especial porque ele é um nobre. Só que ao mesmo tempo se valoriza, se trata melhor alguém quando chega no escritório e essa pessoa tem um nome católico composto, porque significa que a família não escolheu o nome na banca de jornal, naquela revistinha, né? É o nome de vovó, né? Que a gente tenta reproduzir, né? A Ana sabe, né? Que a gente tenta reproduzir. Então, é importante, por exemplo, em Paris, que você mora num Beau Quartier, né, fundamental. Por isso que os parisienses ficam igual a elite de Higienópolis, né, desesperados quando aparece um prédio novo, porque derruba, né, a ideia de Beau Quartier. É fundamental que você tenha um chateau, né, o chateau pode estar caindo aos pedaços, mas aí você tem aquilo, né, eles falam muito de que o lugar onde você frequenta, constrói essa região moral interna que vai te construir na posição, que é muito diferente no Brasil, né. No Brasil, gosto, por isso que os sociólogos me cobram o uso do Bourdieu, e o Bourdieu não se aplica aqui. Não se aplica porque gosto não é arma simbólica no Brasil. Um gosto, na França, a elite francesa cultiva um gosto por anos e ela vai se mostrar como uma arma simbólica fundamental na distinção na sociedade francesa. Os ricos brasileiros trocam de gosto com uma velocidade enorme. Eles contratam o Sig Bergamin para comprar o gosto do Sig Bergamin. Aí dá 3 anos, o Casas vira o cara. Eles derrubam a casa inteira e o Arthur Casas faz a casa. E aí dá 3 anos, é o Isai, eles derrubam tudo e vira Isai. E daqui a 4 anos é o Camareiro, sei lá qual é o nome do homem. E aí eles derrubam e viram. Então aqui as coisas e o consumo têm um papel fundamental na invenção de quem a gente é. Gosto diz pouco, obra de arte diz pouco. Eles não leem, eles não compram livros. Eles compram livros a metro, assim, não é Rafa Kalimann. Eu estou falando da elite profissional de São Paulo, tradicional de São Paulo. Lê pouco. Os ricos adoram o meu livro. Eles adoram porque eles não se acham ricos, mas eu acho também que eles adoram porque eles não leram. Então, inclusive Claudete e Mário Jorge não leram. E tem um livro em casa, me mandaram foto. Então, essa é a elite brasileira, né? Agora estão preocupados com o quê? Qual é a última bolsa? Hoje me mandaram um post, o G4, que é quase cristão, né, também, né, todos, Teologia da Prosperidade, que é esse centro daquele moço Thales, sei lá o quê, junto com sei lá aquela outra, que promete que todo mundo pode ficar rico. O post do G4, que é uma escola de negócios para pequenos empreendedores, é um sapato da Zenha, dizendo, veja qual é o sapato de toda a gente que deu certo. É um sapato da Zenha, um sapatênis horroroso, de $1.100. E aí as pessoas vão para lá dizendo, meu Deus, eu preciso desse sapato, ou já comprei, é a melhor coisa do mundo. Essa é a elite brasileira, assim. E é a elite que está preocupada, em que eu compro, em termos de performance ou de objetos, que vai me permitir com que os outros me reconheçam como parte. É fácil parecer rico no Brasil, muito mais fácil do que na França, e muito mais fácil do que nos Estados Unidos. Aqui comprou meia dúzia de coisa, passa, né? Passa. E como é que os novos ricos se encaixam aí nesse universo? O mecanismo, esse eu acho que é um dos achados legais do livro, né? Porque a gente gosta de ter um olhar muito positivo sobre os ricos tradicionais e um olhar muito negativo sobre os novos ricos. E eu brinco que toda vez que você critica um novo rico é porque ele não é um rico que você considera um rico de estimação. A gente critica ricos que não são de estimação. A gente elogia muito ricos que são parecidos com a gente. Só que tanto a elite tradicional quanto os novos ricos ostentam. Não há rico no Brasil que não ostente. Não há. Agora, há um rico que ostenta coisa que a gente gosta, que a gente gostaria de ser igual. E a gente fala, fulano é ótimo, né? E o outro que ostenta coisas que a gente não acha de bom gosto, a gente diz, é péssimo. Mas os dois estão buscando isso. Agora, e esse é um negócio que as pessoas que estão lendo o livro falam para mim. Elas começam com muita raiva de novo rico e elas terminam com vínculos empáticos com novos ricos.
Porque é um desafio você imaginar que alguém que ganha dinheiro é obrigado a abandonar tudo que aprendeu sobre o comer, sobre o vestir, sobre o morar, sobre o que é sofisticado, sobre o que é lugar de viagem. Joga isso tudo fora e da noite para o dia é obrigado a inventar um novo eu. É duríssimo isso. Então, toda vez que eu falo sempre isso, assim, toda vez que você olha para um rico tradicional e você fala, fulano é ótimo, nem parece que é rico, é um sinal que você não está entendendo nada do que ele está ostentando. É fácil a gente olhar para um novo rico, perceber o sapato da Zen, a bolsa Louis Vuitton, o relógio Rolex, o carro, sei lá, Ferrari, o apartamento do Anália Franco, e você fala, entendi que é rico. Mas assim, se você não está olhando, né, ou está olhando para um rico tradicional e não está enxergando nada, é porque o rico tradicional não está perdendo nem tempo contigo. Porque um outro rico tradicional dentro do Harmonia saberá facilmente distinguir que o sapato é The Row, que o cachemir é Loro Piana e que ele fica curto se lavar em lavanderia do Alphaville, né? Que a calça é aquela For All Man, que sei lá o que, Seven, sei lá o que a blusinha básica é uma blusinha Prada, não é uma blusinha que comprou na Taco, igual você que chegou aqui, é uma blusinha branca, só que a tua é da Taco, a dele é da Prada, e facilmente identificado pela qualidade do tecido. Isso tudo está em operação nos dois grupos, ou senão os corpos, né? Os corpos. Eu adoro, a gente veio do Rio, o rico carioca adora chegar para a gente e dizer, essa coisa de ostentação é São Paulo. Querido, não se chega no posto 10 sem uma barriga trincada. E essa barriga é trincada em horas de whey proteins, personal trainers, dermatologistas, aplicações sei lá do que. Está todo mundo ostentando alguma coisa no Brasil, todo mundo ostentando alguma coisa no Brasil. Porque aqui no Brasil, a gente antes de ser alguma coisa, você precisa convencer os outros que você é. Pode ser qualquer coisa. Para você ser promovido, sei lá, chefe de redação do jornal, o dono do jornal tem que achar que você tem cara de chefe de redação de jornal. E não é só talento. Tu tem que ter livro em casa, uma parede, nem que tu não tenha lido, né? Tem que ter uma parede de livro em casa que você faz a live depois, né? Isso é o Brasil, isso é o Brasil. Ou a gente aceita e ri disso para tentar transformar, inventar outra coisa, ou a gente vai continuar reproduzindo isso. Agora, uma ambição minha do livro, eu não tenho nenhuma ambição de transformar nada com esse livro, porque seria muita petulância achar que um livro fosse capaz de gerar. Agora, uma ambição desse livro é dizer que apesar da gente rir dos ricos que estão aqui, nós, todos nós, eu, você, Ana e todo mundo que está aqui, estamos envoltos nas mesmas batalhas que esses caras. Estamos achando que vai aparecer sempre uma bolsinha, um relógio, um livro, um diploma, uma viagem, um amigo que vai resolver a tua vida e vai te garantir uma posição de algum modo. E a gente precisa inventar um outro modelo de sociedade onde eu não fique disputando para ir no show da Madonna e rindo de quem não foi, ao mesmo tempo disputando que eu ganhei a pulseirinha VIP e rindo de quem não foi, mas rindo de mim porque eu não sou VIPão, que o VIPão tem 2 pulseiras, né? Quando a gente não achar, né, que é possível conviver com gente igual, só porque essa pessoa tem menos dinheiro que você, isso não desabona em nenhum lugar, que o aeroporto não vira rodoviária, que o Tinder não virou Orkut, né, que o show da Madonna não está pior pelo tipo de gente que está lá, a gente não vai reinventar essa sociedade. Então nós estamos parte aqui desse jogo todo, né? Muito bom. A parcela dos evangélicos no Brasil, ela vem crescendo aí nos últimos censos, né? Você cita até o primeiro censo tinha 97% de católicos, né? 99,7% de católicos. E nós já estamos quase 50% a 50%. Como é que você acha, diante de tudo que você falou, inclusive, que vai ser o Brasil de maioria evangélica? Vamos lá, primeiro a gente tem que problematizar esse primeiro censo feito no século XIX, porque era 0,3% da população, não era. Obviamente, a gente não consegue imaginar que os escravizados e os indígenas aqui eram todos católicos. A religião, o catolicismo era a religião oficial do Brasil, e imagino que todo mundo tenha sido encaixado à revelia.
E aí tem uma porcentagem ínfima de protestantes que eram os missionários que vieram para cá. Os imigrantes europeus, eles tinham direito, ainda assim também eram um pouco perseguidos naquela época, não tinham direito de culto público, por exemplo. Na verdade, o censo, foi uma surpresa, não está em 50-50, o último censo deu que os evangélicos cresceram até menos do que o esperado, está na ordem dos 27%. Tem algumas cascas de banana aí, porque eles não consideraram, por exemplo, nessa contagem, ao contrário das outras, nenhuma cidadão abaixo de 10 anos. E a gente sabe que a fé evangélica é mais jovem do que a média. Então, esse número provavelmente é um pouquinho maior, por algumas outras questões técnicas do censo também. Eles não alcançaram algumas zonas periféricas, onde os evangélicos são maioria e tal. Mas, dito isso, tem essa questão, de novo, é o botão do pânico. Assim, meu Deus do céu, lá vem os evangélicos vão dominar o Brasil. E aí, por muito tempo, foi o que vai acontecer? Tem até um artigo que eu cito no livro de 2013, do Reginaldo Prandi, que também é um sociólogo da religião, não da religião apenas, mas fala muito sobre religião. E aí ele fala, e o que vai acontecer? Quer dizer que se os evangélicos forem maioria, vai ser uma espécie de conto de aia, a gente não vai mais poder comemorar o carnaval, essa festa profana, São João não vai existir, porque os evangélicos, eles não acreditam em santos, a gente vai ter que mudar o nome da cidade de São Paulo? O que vai virar? Não dá para falar São Paulo, né? São Paulo não dizem santo, Paulo era só um cara muito maneiro. Mas, enfim, e tem essa visão mais apocalíptica, e tem uma visão mais integrada que fala que, assim, olha, o Brasil vai ficar cada vez mais evangélico e os evangélicos vão ficar cada vez mais brasileiros também, que essas placas tectônicas vão se acomodar ao mesmo tempo. E é óbvio, assim, a gente está em tempos muito polarizados, assim, que é óbvio que você vai criando assim, uma tensão assim, de não, vamos dobrar a aposta, vamos fazer valer os nossos valores, só que, ao mesmo tempo, você vai contaminando. Assim, a sociedade brasileira, ela sempre teve uma cultura muito sincrética, né? Assim, a Igreja Católica nunca não prosperou. O que prosperou aqui foi o catolicismo popular, na verdade, né? Se adaptava a tudo isso. Então, eu talvez aposte em algo mais híbrido. Assim, acho que a religião evangélica, ela é cristão, na verdade, como um todo, mais conservadora em vários aspectos e tal, mas eu acho que talvez a gente possa apostar mais nisso de vamos ver o que vai acontecer, assim. Acho que não é o caso de automaticamente pensar que a gente está numa teocracia em vertigem, às vésperas de uma teocracia em vertigem. Eu vou perguntar para os dois se depois do lançamento do livro houve alguém que se reconheceu e vocês tiveram algum problema com quem aparece no livro de forma figurada ou óbvia? Os ricos gostam, né? Inclusive, ou eles não leram ou eles gostam. Mas você sabe que um dos lugares que mais... Agora não, porque eu estou em outras bolhas já. Mas quando o livro saiu, a livraria que mais vendia eram duas. As duas livrarias que mais vendiam era a Travessa do Shopping Iguatemi e a Livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. Porque o mercado financeiro pirou na ideia, que é muito retrato do livro, de descobrir o que o rico faz para eles poderem copiar e parecerem ricos e convencer os outros do que são. O que eu tenho de negativa aí, né? E assim, é muito interessante, porque eu acho que eu consegui, de algum modo, sem querer, obviamente, que a gente escreve o que a gente quer, a gente não sabe o que escreveu depois, falar mais de um fenômeno social do que de pessoas em si. Então, no outro dia mesmo, há uma semana atrás, estava com um grande executivo num almoço, e ele falou: Michel, adorei, vi vários dos meus amigos, né? E aí, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm certeza que conhecem os personagens, e elas me falam: eu sei quem é a rica que sofreu o assalto na Oscar Freire. E ela fala: eu pergunto, quem é? Aí ela fala, não conheço essa pessoa, pode perguntar. Ou uma outra moça, que é uma socialite com uma coluna muito respeitada no Estadão, que me escreve dizendo: eu estou chocado, porque você descobriu muita coisa e ninguém lembra de você. Então, acho que eu consegui, de algum modo, fazer o negócio isso. Agora, quem ficou chateado é o povo que trabalha para os ricos, que aí quer ser mais real que o rei. Então, eu estava contando para a Ana que a BBC
tinha me convidado para dar uma entrevista, escolher um hotel chique em São Paulo. Eles toparam, mas aí 2 dias antes cancelaram porque a diretora de marketing do hotel ficou preocupada se o dono ia gostar do livro. Eu sei que o dono gostou. Mas ela cancelou porque ela ficou muito preocupada. E um shopping em Goiânia, que agora tem isso também, né? Gente, Goiânia entrou pro Brasil. E aí, desculpa aí se tem alguém de Goiânia. Mas um shopping em Goiânia me convidou para um evento e aí 5 dias antes cancelou, porque ficou muito preocupado com os ricos de Goiânia. E os ricos de Goiânia me escrevem das classes executivas do jatinho, que agora virou moda tirar foto com livro dentro de classe executiva, ou dentro de jatinho, dizendo, quando é que você vem a Goiânia? Eu falo, fala com o shopping. Porque o shopping ficou com medo do que a clientela ia achar. Caravana de Goiânia, tá aí, levanta a mão. Tem uma diferença entre o meu livro do Michel, que eu acho que o livro do Michel é um best-seller, é um livro formidável, é um best-seller. O meu livro não acho que furou tantas bolhas assim. Então, assim, não teve essa leitura maciça entre, por exemplo, o que eu adoraria que tivesse entre os fiéis. Mas muito, assim, os crentes que leram gostam do livro. Tanto que eu tinha uma preocupação, é claro, sempre que você, como jornalista, e agora no livro mais de fôlego, livro reportagem, chega e pensa, nossa, eu fui lá, eu invadi a vida da pessoa, eu estava na casa dela, eu passei horas e dias contando tudo. E não é que aí a pessoa acha que vai falar e, de repente, você está lá falando que a pessoa tem uma testa, você vai descrever fisicamente a pessoa e, putz, tem um personagem que eu falei, cara, ele tem uns sulcos na testa que parece o Grand Canyon e tal. Aí você pensa, talvez esse cara fique chateado comigo, assim, na hora você se empolga. E aí você percebe que tem uma diferença básica que primeiro, é muita ingenuidade você achar que o seu entrevistado não sabe o que está fazendo. Ele tem o interesse em participar, ele tem é tudo uma tensão entre o entrevistador e o entrevistado. Você usa e está sendo usado também ao mesmo tempo. Assim, é um jogo até de poder mútuo que tem lá. E esse personagem em particular é um empreendedor. Ele lançou um reality show... chama Culto da Resistência, em que ele colocou 100 pessoas numa mesma sala, ouvindo um culto que duraria 48 horas, quase 48 horas, e desses 100 participantes, quem ganharia o prêmio seria a última pessoa na sala. Só um spoiler rápido, assim, entre os participantes estava Mara Maravilha e Mr. M, o original, assim, é uma coisa de louco, assim. E, inclusive, a melhor coisa desse cara era o patrocinador do evento era uma marca de estimulante sexual que ele mesmo criou, chamado Levanta Varão. Cara, é um gênio do marketing. Sensacional. E aí você pensa, cara, você está contando uma história, eu contei que eu estou falando da história dele, porque obviamente é uma história mais engraçada e tal, e ele adorou o livro. Ao mesmo tempo, você está contando a vida dessas pessoas como o tal do lugar de fala que eu não tenho. Eu não sou evangélica. Michel não é rico. Então, assim, no caso é mais fácil, né? Assim, você não é rico, tá com tanta gente do que e tal, mas eu não sou evangélica. E eu venho de, assim, existe uma cobrança também, eu sinto uma pressão, obviamente eu não sei assim, acho que o Michel também sente isso assim, se você vai falar desse povo que a gente não gosta, e crente e rico, é muito fácil descer a lenha, né? Porque parece que o pessoal saliva em falar assim, você tem que tirar sarro. E aí existe uma fronteira muito tênue entre você falar e aquela pessoa se sentir retratada, e quem lê e não gosta fala, você está tirando sarro dessa pessoa. Então, é assim, mas eu acho que o principal sempre entra com respeito. Respeito, e aí lembrando da mesa anterior também, que se falou muito nisso. Respeito e uma escuta atenta. Quase um papel de jornalista mesmo, que eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te ouvir. Mas, de novo, sabendo dessa relação nada ingênua entre entrevistador e entrevistado. Os dois estão lá por algum interesse. Estamos chegando na parte final aqui do nosso papo. Vou começar com as perguntas da plateia. A primeira delas é para o Michel. Que espaço ocupam a cultura e o conhecimento no universo dos ricos? Eu incluiria a religião também, se existe espaço também para isso. Só clubes de leitura que eles não leem. Brincadeira. Eu diria que essa visão idealizada de que os ricos brasileiros são cultivados, eu não vi.
tá? Obviamente, há um ou outro aí que inventa uma formação específica, sabe, de Sartre como ninguém, mas, de forma geral, eles são apaixonados por livros pela quantidade, tratam com obras de arte ou fazem parte dos conselhos dos museus de São Paulo para fazer amigos e gerar negócios, compram quadros pelo tamanho da parede, lustres pelo tamanho do pé direito da sala, pilastras, né, greco-goiana, né, de novo Goiás aqui, muito pouco sofisticados, né, muito pouco sofisticados, e eu queria falar isso assim, sem dizer que é ruim ou bom, sem juízo de valor, né, como a Ana coloca, sem nenhum juízo de valor, é a maneira como nós aqui inventamos o jeito de produzir ou administrar essas diferenças, assim, eu não vi, em geral, né, quando aparece o primeiro culto, assim, aquele que tem um grande saber, é um sinal de que essa família está empobrecendo. Porque é um sinal de que a família está... Que é o que a gente viu, por exemplo. Agora não tem mais isso, né? Mas o que a gente viu na primeira geração de grandes intelectuais da USP, e aí a gente pode citar a Fernando Henrique Cardoso, a Ruth Cardoso, o Antônio Cândido e outros tantos, são famílias que eles começam a virar classe média nessa hora, né? Que eles têm um completo desprezo pelo trabalho produtivo daquele clássico, né? Da produção da riqueza, e começam a valorizar um tipo de saber que não produz riqueza. É o começo do fim, né? É o começo do fim. Então, as elites tradicionais e as novos ricos eu não vi, tá? E não vi mesmo. Então, essa coisa de achar que tem um grande rico, que é um grande conhecer, aí ele faz isso para ostentar saber. É verdade que a Rafa Kalimann comprou Francis Bacon e colocou na cozinha porque achava que o bacon era de cozinha? Ah, não sei, eu vi no jornal, Eu vi no jornal, Mas ela gastou e assumiu tranquilamente, que eu achei muito legítimo dizer que ela gastou 20 mil reais em livros, se eu não me engano, 10 mil, sei lá, em livros. E achei legítimo, porque os intelectuais fazem isso também, né? E aí falo com toda clareza, eu vi a Rosa Monteiro dizer que se você lê um livro por semana, de 8 até 80 anos, no final da sua vida você vai ler 3 mil livros. A minha biblioteca tem mais de 3 mil livros. Então, eu certamente estou fazendo igual a Rafa Kalimann, né? Estou comprando livros que não vou ler para ter uma estante muito bonita. Ou você chegar lá em casa e fala, você tem esse? Eu falo, tenho. Leu? Não. É um sinal claro. Quando você vai... Eu logo descubro que a pessoa não é muito chegada em livro, quando ela olha a biblioteca lá de casa e pergunta, leu tudo? Óbvio que não, né? E nem lerei, né? Não é por isso. Então, eu e Rafa Kalimann temos muita coisa em comum, né? Pergunta para a Ana. Diante do cavalo de pau espiritual do país nos últimos 30 anos, com a grande massa hoje no neopentecostalismo, você acha que com a iminente prisão de Bolsonaro, essa relação de tensão entre poder e religião, que tem a ver com o neoliberalismo, vai ter dias menos tensos? A prisão do Bolsonaro vai reduzir... Ele está preso, hein? Não vamos esquecer, né? Ele foi preso de verdade. Que a gente... Primeiro eu vou problematizar de novo o neopentecostal, porque provavelmente, assim, rapidamente um breve histórico. O neopentecostal, ele surge popularizado pelo sociólogo Ricardo Mariano, da USP, na tese de mestrado dele, e fazia todo sentido. Era uma terceira onda evangélica, a Igreja Universal, a Renascer, que falava muito de prosperidade e tinha uma diferença. O que acontece? O próprio Ricardo Mariano, que ajudou a cunhar esse termo, fala que não vê mais tanto sentido porque está muito poroso. O que é uma coisa, o que é pentecostal, o que é uma outra coisa. Eu vou dar um exemplo muito rápido. Não é só entre pentecostal e neopentecostal. Todos os institutos de pesquisa hoje vão colocar o batista como categoria de protestante histórico. O que mais tem por aí é a Igreja Batista Pentecostalizada. Basta lembrar de 2 batistas, claro, o Henrique Vieira é batista também, mas, enfim, Josué Valandro, que é o pastor da Michele Bolsonaro, e o André Valadão, que é o pastor da Igreja Batista Lagoinha, que foi o cara que falou que, se Deus pudesse, fulminaria a comunidade LGBTQIA+, que claramente ele deve ter falado desses gays aí, enfim. Tá muito... O que é uma coisa da outra, assim? Tá um pouco confuso, enfim, um caldeirão aí evangélico difícil de discernir o que é.
Então, é só para a gente ter muito cuidado, porque neopentecostal é usado como tudo que há de ruim no meio evangélico, algo no qual você tem que ter um asco e um olhar já de ameaça. Isso me ameaça, é um projeto de poder. Existe, sim, projetos de poderes na igreja evangélica. O Edir Macedo tem um livro, literalmente chamado Plano de Poder, em que ele fala... Ele cita de Kant até, obviamente, José do Egito, a Bíblia, para falar por que o evangélico tem que dominar a política, e tem uma coerência teológica óbvia aí, né? Deus quer que você espalhe, e de espalhar é a palavra do Senhor, espalhar o evangelho. Então tem uma coerência. Se essa fé é boa para mim, eu vou querer, que é a única fé possível. Enfim, todas as grandes religiões do mundo, enfim, o islamismo, todo mundo é conversionista, isso faz parte. Mas... Agora, na parte prática, apuração jornalística básica, né? O que está acontecendo? Os evangélicos, assim, quando eu falo dos evangélicos, é obviamente que tem que tomar um cuidado, porque é um meio muito plural, não é um evangélico só, não existe uma massa evangélica, mas, nos últimos anos, eles votaram em bloco. É uma fé que, se você percebe que 70% aproximadamente votou no Bolsonaro em 2018 e 2022, existe algo na identidade evangélica, que, de novo, é composta em maioria por mulheres negras de classe baixa. Quem são os maiores eleitores do Lula? Mulheres negras de classe baixa. Mas, quando entra o fator evangélico, aí já entra um outro componente eleitoral importante. Por que o bolsonarismo foi o canto da sereia, assim? Por que foi tão atraente para essa religião, para pessoas que... E por que o fator religioso era decisivo na hora de votar? De novo, 30% não é pouca coisa, óbvio, assim, mas, enfim. Agora, falando sobre a cúpula evangélica, que são os líderes de expressão nacional maiores. É histórico, um componente mais fisiológico. Basta pensar de novo, a gente falou do Edir Macedo porque ele é um cara muito midiático, ele está há muito tempo aí na batalha, na lida, né? Enfim... Basta pensar que ele esteve desde a democratização, que foi quando a Igreja Universal começou a ascender. Ele apoiou Fernando Collor, apoiou FHC, Itamar também, na época, apoiou o FHC. Em 2002, apoiou o governo Lula, apoiou Dilma Rousseff, apoiou o impeachment de Dilma e depois apoiou Temer. Às vésperas, quando o Bolsonaro estava muito claro que era ele quem ia ganhar, apoiou o Bolsonaro de novo, e em 2022, quando o Bolsonaro perde, o que é a primeira pregação que ele faz? Eu estava lá assistindo na hora, porque estava lá no Instagram, ele pregando, eu cliquei. Perdão é muito importante, nós temos que perdoar. Ou seja, era muito do tipo, mas, então, tem esse componente fisiológico importante, só que o que aconteceu nos últimos anos? Polarização na sociedade toda, e também redes sociais, e também Malafaia. A gente não pode personalizar, mas não subestima a capacidade do Malafaia de ser uma pedra no sapato de quem quer ser fisiológico agora e fala, não, Lula, vem aqui, vamos nessa, vamos... Para quê? Tem, inclusive, uma justificativa bíblica. O livro de Romanos fala, a epístola, orar por toda a autoridade constituída. E esse sempre será o argumento. Deus constituiu o governante, então a gente tem que apoiá-lo sempre. Uma justificativa válida, bíblica e tal. Só que, com a polarização e com a capacidade da base cobrar, olha, ontem você estava falando que Lula é o diabo. Pode ser Lula, pode ser qualquer outra pessoa. Agora você está falando que não é bem assim. A moda FHC, esqueçam o que eu escrevi, não é por aí. E você também tem hoje uma disposição maior para enfrentar. Então, está mais difícil. Você percebe que, na última semana, quem acompanha os jornais viu que o Lula se encontrou com pastores evangélicos. Quando ele se encontrava com evangélicos nos últimos anos, em 2002, era uma maravilha, todo mundo estava lá, nos grandes líderes e tal. Mas, recentemente, era sempre o Henrique Vieira, essa galera que tem todo o seu valor teológico, social, político, mas que não tem expressão nas igrejas evangélicas. Mas aí ele foi lá e encontrou com Samuel Ferreira, que é o líder da Assembleia de Deus de Madureira, uma das maiores Assembleias de Deus do Brasil. Eles sempre estão também do lado de quem está no poder.
Basta lembrar que o deputado dele, Cezinha de Madureira, era o cara que estava na garupa do Bolsonaro, numa das motocicletas do Bolsonaro, enquanto o outro líder deles estava almoçando com o Lula em 2021. Ninguém é bobo aqui, está um pé em cada canoa ali. Mas agora, basicamente, enfim, falei muito aqui, vou tentar resumir tudo. ChatGPT, resuma para mim o que eu acabei de falar, que é, sim, acho que você tem uma disposição para conciliar por parte, é uma análise muito prática, assim, a igreja não quer estar longe do poder, até porque eles precisam, assim, tem uma questão de impostos, tem questões práticas que vai muito além do campo do costume, o campo da moral apenas, mas os nossos tempos geraram uns atritos de polarização mesmo, que dificulta esse caminho. Então, tem muita gente, assim, até falam assim, o próprio Malafaia, que esteve lá com o FHC, esteve lá com o Lula, depois odiava o Lula. Agora é do tipo, não, abraço dos afogados, se Bolsonaro vai, eu vou com ele. Então, ficou um pouco mais difícil esse cavalo de pau aí. Eu queria que um fizesse uma pergunta para o outro, mas vou dar um tempinho para vocês pensarem, claro. E queria que, enquanto isso, vocês falassem dos projetos que vocês têm, temas que vocês pretendem tratar em livros futuros, o que passa pela cabeça de vocês depois desses livros? Eu posso fazer a pergunta, que eu tenho a pergunta. Boa, porque eu não tenho tema, eu acabei de sobreviver a esse livro. Que isso aqui é quase uma experiência de quase morte, né? Serão mais 15 anos para o próximo, né? Dani e Bruno, que escrevem muitos, eu fico com uma inveja danada, que isso aqui é quase uma experiência de quase morte. É a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. No sentido de... faz, refaz, tem ponta solta, refaz, achou, e ainda continua com ponta solta, publicou, ainda tem ponta solta, é o inferno. Mas eu queria entender, Ana, sobre o seu processo de escrita, porque você é uma mulher das letras, né? Está todo dia escrevendo no jornal, na lida, isso te dá uma musculatura e uma facilidade para escrever grande, né? Porque você, gostando ou não, tem que sair a matéria no outro dia, porque lá está o teu espaço garantido no jornal. Como é que é para você escrever? Como é que é o teu processo? O que você faz? Só senta e escreve? Porque eu tenho um dilema que eu escrevo demais e depois vou cortando, o que é um inferno, né? Porque para escrever 250 páginas, eu escrevi 800. Então, fui cortando. Como é que você faz? Eu não faço nada, é o ChatGPT que fez tudo. Estou brincando, nem existia na época, tá? Vou deixar claro. Não, o meu processo é bem caótico, na verdade. É quase, enfim, psicografado. Chico Xavier, em algum momento eu fico procrastinando. Eu assinei o contrato para assinar esse livro quando a minha editora, Todavia, surgiu em 2017. E eu enrolei, procrastinei o máximo que eu... Ainda bem, porque muita coisa aconteceu no meu campo de pesquisa e tal. Mas eu fui enrolando para começar a apurar e escrever. E o que geralmente funciona para mim é conta bancária. Putz, agora eu estou precisando daquela grana, né? Porque a editora não vai te pagar, você precisa entregar o livro para eles te pagarem. Não, mas é prazo. Acho que prazo é que você fica procrastinando. E quando vem o prazo, o que eu faço, em geral, é do tipo, vai surgindo um pouco assim, quase mediunicamente, assim, eu tenho essa ideia aqui, então eu vou escrever assim, Basicamente, a minha mente funciona como a minha fala agora, assim, com uma janela com 39 abas abertas que vão surgindo ideias, aí eu vou tendo a intuição de como eu vou encadeando elas, mas não tem nenhum método, não existe método, não existe do tipo assim, post-it, aqueles negócios tal, amarelinhos lindos, que é uma coisa romântica aquela cena e tal. É só... Enfim, é só bem caótico. Assim, eu não sou um modelo para ninguém, eu acho. Não fui nenhum modelo de inspiração. A primeira pergunta eu tenho o nome de rica. Eu não posso ser rica? Como é que eu faço para ser rica com o meu nome? A segunda tem uma coisa que eu acho que você fala um pouco no livro que você recebe essa pergunta, a gente falou um pouco aqui, mas que eu me reconheci no meu campo, que é ser afetado por aquilo. Eu me reconheci porque muita gente fala, você vai se converter, a irmã Virgínia, você vai virar evangélica. E, ao mesmo tempo que eu falo, não, eu não vou me converter. Assim, nunca fale nunca, né? Mas não teve nenhum indício. Porém, eu fui desenvolvendo, já tinha um profundo respeito por essa fé. E, ao mesmo tempo que eu não sou evangélica,
Eu hoje chego, por exemplo, e ouço um gospel e tal, que eu acho belíssimo, então me afeta. Aquilo me afeta, assim, não é a minha fé, eu tenho a minha fé, mas eu fui afetada por aquilo, assim, tirando, obviamente, até como antropólogo, assim, como é que você se sentiu afetado pelos ricos? Acho que tem um negócio, essa pesquisa, eu defendo a tese de doutorado, mas eu continuo fazendo a pesquisa, mas no mestrado eu tinha estudado senadores, né? Eu faço uma pesquisa sobre como é que o discurso na política funciona, porque discurso na política, mais do que ter sentido, precisa funcionar. É um debate sobre eficácia, né? Mais do que qualquer coisa. E eu me lembro que eu estava justamente no Senado, no momento da farra das passagens. Esse era o grande dilema, que os senadores compravam passagem para a mulher, para o filho, para viajar junto com o dinheiro do Senado, e isso era um B.O. danado. E eu, quando falava com os meus amigos, e dentro da universidade mesmo, eu dizia, gente, mas faz todo sentido. Olha, a mulher, ela abre mão da vida dela para poder acompanhar esse cara na campanha. O filho sai da escola, vai distribuir panfleto. É mais do que justo que nessa hora que a vaca fica minimamente gorda, que apareça algum tipo de reciprocidade aí. E aí eles me diziam, você está vendido pelos senadores. E a mesma coisa eu acho que aconteceu no final desse livro, assim. Eu entendo, inclusive no Estadão, nessa batalha, né, que é difícil quando você já deu muita entrevista, o pobre do jornalista tem que tirar alguma coisa diferente. O Estadão botou como aspas da manchete que era, eu tenho pena de rico. E eu tenho mesmo. Né? Não a pena do olha que coisa, mas eu saí desse livro plenamente consciente do inferno, que é você batalhar pesadamente 24 horas por dia, pragmatizando cada minuto do seu dia, transformando relações em objetos, pensando a todo momento que cálculo você vai fazer para encontrar quem para você continuar rico. O drama de alguém que não tem a liberdade de sair de casa com 2 dedos de raiz, né, aparecendo. Então o cabeleireiro vai 3 vezes por semana na sua casa. Não tem possibilidade de acordar e ir na padaria com a roupa que lhe deu na telha. Tudo é pensado, o encontro de família é pensado, a viagem com os irmãos é pensado. Eu fiquei com pena mesmo. E aí, né, pode parecer, meu Deus, vai defender rico. Ontem mesmo estava dando uma entrevista, o jornalista me perguntava, vai defender rico? Eu não estou defendendo o rico, mas eu entendi e defendo o ponto de vista dessas pessoas sobre a vida. E eu acho que isso é ser afetado pela pesquisa, né? Você não acredita em milagre, mas você viu milagre. Igual o Caetano falava, né? Citando Jorge Amado. É a mesma coisa aqui, né? Eu não defendo a desigualdade social brasileira, mas eu reconheço o sofrimento dessas pessoas para se manterem nesse lugar, ou alinhavarem uma vida inteira, sem futuro, né? Isso para mim era um ponto importantíssimo que mais me chocou. Eu e você estamos aqui, nós temos a consciência clara de que somos das camadas médias, porque a gente só está aqui porque a gente acha que isso aqui agora vai dar em algum lugar. Então, pode ser o pagamento do cachê, ou pode ser, vou vender dízimo, mais gente, dízimo, no meu caso, dízimo, podem passar. Sei lá o quê. Um cara que nasce, né, rico, sequestra o futuro dele. Sequestra o futuro, já está tudo dado. E é um inferno isso, um inferno. Então eu saí desse aspecto, assim, capturado pelo ponto de vista do outro e entendendo que apesar dessas pessoas não terem problema com dinheiro, elas têm todos os outros problemas. Todos os outros problemas, todos. E a vida é dura na sua dimensão mais humana, do mesmo modo que é para qualquer um. Agora a gente está fugindo de falar dos projetos, né? Vamos terminar então falando do que está à frente. Eu estou escrevendo um livro. Na verdade, eu estou demorando muito para começar a escrever o livro, mas vai acontecer. Eu só, depois de uma pesquisa com uma densidade sociológica tão forte, ainda mais pelo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, eu escolhi um tema muito leve, aborto. Eu estou escrevendo sobre aborto agora, mas eu não sei, quando alguém me pergunta, mas é um livro-reportagem? Não, não é. É um livro ficção? Não, não é.
É um livro que não tem jornalismo? Não, tem sim, então eu não sei definir um pouco, assim, é um megazord de vários estilos, mas que basicamente ele é um ensaio, talvez, seja um ensaio jornalístico, talvez, porque eu conto as minhas experiências no tema, e não é só sobre a visão do aborto enquanto luta política, social, assim, eu falo de todas as modalidades, do aborto espontâneo, do aborto provocado, da criminalização, da descriminalização, e de como é um tema tão doloroso, independentemente de que lado você esteja, porque basicamente é um tema que afeta tantas mulheres de uma forma tão silenciosa, seja... Eu falo, eu comecei escrevendo agora, tem tipo 3 capítulos só, e eu falo que, por exemplo, uma palavra que eu ojerizo para você colocar no aborto é aborto espontâneo. Espontâneo, se você pegar no dicionário, é uma definição de algo que aconteceu que você diz, não é espontâneo, assim, é algo que, quando acontece com uma mulher, é uma tragédia e tal, assim, e ao mesmo tempo que o aborto feito, nenhuma mulher sai impune. É disso, é sempre doloroso de alguma forma e tal. E aí tem essa dimensão política, essa dimensão social do corpo, da decisão que a gente tem que ter sobre o nosso corpo, porque, na última instância, é algo muito íntimo, mas, sobretudo, é uma batalha muito silenciosa, que você vai percebendo quando você comecei a conversar com as pessoas e tal. Um spoiler rápido e tal, assim, eu falo, primeira personagem do livro é a minha mãe, que fez 2 abortos, e eu sou uma pessoa que sofreu 4 abortos, e aí você chega e fala, cara, minha mãe fez o aborto em 2 clínicas, em uma clínica do Rio de Janeiro, que já está fechada, que foi alvo de operação policial, e quando eu começo a apurar, a minha tia também tinha feito, a minha prima também tinha feito lá, a minha melhor amiga também tinha feito, e eu não sabia. E nem era um tabu para elas, é só uma coisa que você não quer comentar. Então, basicamente, é esse tema leve, enfim, que vai virar livro para colorir também depois. Eu não estou escrevendo nada, mas eu tenho dito que os ricos podem ficar em paz, que eu não vou falar mais de rico. E toda vez que eu falo isso, a Todavia morre. Mas como eles que vão poder... adoraria que tivesse coisa de rico 2, 3, 4, 25, né? Mas eu não tenho mais nada a falar sobre isso, o que eu tenho são histórias, né? Mas o trabalho de entender o mecanismo da produção da diferença do Brasil, eu já disse aqui. Eu tenho um monte de história que eu posso fazer, sei lá, um dia um stand-up comedy, sei lá, uma coisa dessa. Mas eu não tenho mais nada. Então, ricos não estudarei mais, né? O livro só tem 2 meses, eu estou nessa... As pessoas me perguntam, está surfando a onda? Eu estou na zona de arrebentação, né? Sendo jogado de um canto para outro e vai, não sei o quê. Então, não estou escrevendo nada, mas eu tenho interesse, né? Eu sou um apaixonado pelos marcadores da diferença. Como é que está sendo esse momento? Você saiu dos ricos e está com os famosos agora, né? Que não se acham ricos também, né? Ontem eu estava com a Fernanda Torres, ela não se acha rico, né? A Gabriela Prioli se acha, mas ela não... Mas não tem ninguém filmando, não, né? Cadê o homem da câmera? Pelo amor de Deus. Eu preciso fazer um curso online com a Gabriela Prioli, por favor. Brincadeira. Mas cara, isso é um momento doido, assim. Isso agora eu tô melhor. Eu vou com toda clareza, assim. É óbvio que eu já transitava pelas elites há muito tempo. Mas é muito complexo você acordar, dormir e no outro dia de manhã você acordar e ser outro. E não porque você virou outro, mas é porque o outro acha que você é outro. Então, agora eu estou sabendo lidar melhor, mas quando o livro saiu, o livro já sai esgotado, né? Ele já saiu com a pré-venda toda vendida, com a primeira tiragem toda vendida, não tinha na livraria, e aí as pessoas me mandavam um áudio cobrando, cadê o livro? Eu falei, não sei. E aí o famoso te manda um áudio, né? Juliette te manda áudio. Aí a Angélica te chama para ir para um programa, aí a Astrid diz que... Isso não tinha medo de me deslumbrar de forma alguma, mas eu tinha medo de ser engolido pelo olhar do outro. Muito medo de ser engolido pelo olhar do outro, pela demanda do outro dizendo, vem aqui, vem almoçar. Eu falei, o que essa gente está me chamando para almoçar, sabe? Isso passou, mas eu ainda estou na zona de arrebentação, né? Então, essa é a primeira feira que eu faço.
depois que já dei entrevista em todos os jornais, em todos os podcasts, ninguém aguenta mais. Essa é a primeira feira que eu faço. E agora eu estou entendendo o que vai sair disso. Mas agora eu estou, de algum modo, curtindo, porque eu estou curioso para saber o que vai sair disso, assim, né? Que Michel vai sair disso, que livro vai sair disso, que nova pesquisa vai sair disso. Eu estou mais nesse lugar, mas a sensação é de zona de arrebentação mesmo, não é de onda, assim, porque pode, olhando a vida dos outros, imaginar, caramba, tá hypado e não sei o quê, tá aproveitando tudo. Tô indo de um canto a outro, dormindo pouco. Tava muito divertido ver você no programa da Angélica ali. Tava, porque eu não falei Tata quase, Werneck ainda não ganhei presente. Você ali, assim, olhando ali, observando. Então, mas isso era mais ou menos o que eu vivi na pesquisa. Parabéns. Você viu televisionado o que eu passei. Michel Coforato, Ana Virgínia, muito obrigado pelo papo. Gente. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado.